Então tá. Ô, Peito, nós estamos ao vivo, viu? Ótimo. Dilma e Bia. Antes, nós vamos fazer a nossa live, vou esperar o pessoal ir entrando também, e o Heber está lá do outro lado fazendo o controle para a gente. Então, é um prazer tê-los aqui. Agradecer muito nossa presidenta Dilma por fazer com a gente esse bate-papo hoje, nesse final de dia, né, início de noite. É um prazer, viu, Dilma? A Dilma está lá de Porto Alegre e eu e a Bia estamos em Belo Horizonte, né? Não podemos sair de casa nessa quarentena. E a nossa ideia hoje é bater um papo sobre a conjuntura mesmo, alguma coisa mais dinâmica. E as condições nossas não são fáceis, né? E agora o presidente Bolsonaro está querendo misturar morte com recessão econômica. É impressionante um negócio desse. Na hora que nós estamos com talvez o maior problema do pico da pandemia, que começa agora, maio, junho, são que todas as entidades, né, ligadas à saúde pública, a Organização Mundial de Saúde está colocando o Brasil no epicentro disso, e ele faz uma invasão, né, entre aspas, no STF para tentar forçar que se acabe com o pouco que nós estamos tendo de isolamento social e de quarentena. Então, imagina, se nós unirmos o que parece que o Bolsonaro quer, um momento de recessão com um momento de morte, nós vamos ter no Brasil o pior das coisas que pode acontecer. Então, se os capitalistas aqui, brasileiros, falam que querem salvar a economia, deviam ver que a pior coisa para a economia é este processo ser todo ele atrapalhado, desorganizado, porque não se organiza nem como que nós vamos enfrentar o processo de pandemia e recuperar a economia. Então, ter que fechar tudo desorganizadamente. Aliás, ele disse que é capitão do Exército, foi um péssimo, né, capitão? Foi praticamente expulso do Exército. Tem que saber que tem hora de retirada, que não significa derrota, né, Dilma? Você pode fazer uma retirada organizada, melhor, às vezes, do que avançar estrambelhadamente. Então, o Bolsonaro parece que age também nessa hora de forma muito prejudicial ao povo brasileiro também nisso. Então, nessa época de coronavírus, a gente queria bater um papo um pouco sobre isso também. Que situação nós encontramos, Dilma? Quais a perspectiva do Brasil? Como é que nós precisamos sair disso? Como é que se organiza um movimento para se contrapor ao Bolsonaro? E a Bia está aqui com a gente como deputada, né, estadual, viu, Dilma? Fazendo um trabalho excepcional. Eu acompanho a Bia. Tem acompanhado? Acompanho os compromissos da Bia com a educação. Isso, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, muito que o PT não conseguia a presidência da comissão. Eu lembro que eu estive lá 4 mandatos, o PT não tinha conseguido ser presidente da comissão. Então, o PT priorizou a comissão muito pela luta da Bia, né? E ela está lá numa resistência ao Zema, que é um aprendiz de Bolsonaro. Ele quer parecer caipira, bobão. Piorado, né? Oi? Se alguém consegue ser piorado, pior que o Bolsonaro, é o Zema. É o Zema. Ele é um aprendiz. É uma das coisas mais absurdas que eu já vi, é o Zema sendo pior que o Bolsonaro. Ele às vezes quer parecer que é um caipira. Caipira, para a gente aqui em Minas, é coisa boa, né? Caipira é aquela pessoa da roça que a gente aprende muito com ele. Aliás, o caipira, para nós, né, em todas as nossas histórias, ele geralmente é esperto, né? Mais esperto do que aquele que conversa com ele. Exatamente. Né? É isso que eu ia dizer. O Zema não. O Zema é um aprendiz de Bolsonaro e um bobão. Foi lá puxar o saco do Bolsonaro em Brasília, traiu os governadores todos, achando que ia arrumar dinheiro para Minas. Foi aprovado o projeto de lei agora, no Senado, que piorou muito a proposta da Câmara. Daqui a pouco eu falo com isso. Só aí, Minas Gerais deixou de ter 3,8 bilhões, que era o socorro que nós pretendíamos a mais. E o bobão do Zema voltou com o pires na mão, foi lá de pires na mão, voltou com a mão abanando. Mas a Bia tem enfrentado aqui, junto com nossos deputados estaduais, nós somos 10, né, Bia? Enfrentado a oposição aí ao Zema. Então, Bia, dá uma palavrinha aí para a Dilma e depois nós passamos a palavra à nossa presidenta, que a gente está todo mundo querendo ouvir. Cumprimentá-lo, Rogério, e ao cumprimentá-lo, cumprimentar pela luta feita na
Câmara dos Deputados, em especial nessa semana, né? Não era necessário aprovar ajuda aos estados, colocando a conta no colo dos servidores públicos. Então, o debate e o processo que vocês fizeram na Câmara foi muito importante, então queria cumprimentar a nossa presidenta, né, é um prazer, uma honra. Eu fiquei aqui olhando a minha tela, falei assim, nossa, eu com a primeira mulher presidenta da República eleita, me passa um filme de todo esse processo, mas me passa um filme sempre, Dilma, de como estaríamos melhores com presidentes ou presidentas que tivessem compromisso com a população, porque a gente, além de tudo que o Rogério falou, né, dessa conjuntura macro que nós estamos enfrentando, o dia a dia está muito sofrido. O dia a dia está muito sofrido pelos desempregados que buscam em filas absurdas um auxílio emergencial que o governo federal não faz questão nenhuma de acelerar. Aqui em Minas nós não temos uma política própria de renda mínima, ao contrário, o Estado, a política do Partido Novo, né, é uma política de se retirar da vida da população. E o Zema tem apresentado sinais de que quer fortalecer uma agenda de austeridade, de reformas, reforma da Previdência, a chantagem de que precisa aprovar suas reformas para que o Estado tenha recursos. Então, não tem projeto, né, de que inclua a população. Então, é um prazer, eu agradeço muito a sua gentileza de estar conosco aqui. De fato, na Assembleia, nós temos travado lutas importantes, a bancada é uma bancada de 10 deputados estaduais do PT, temos a presidência, né, da Comissão de Educação e a vice-presidência, o Betão, né, nosso companheiro também de bancada, veio também da luta sindical, que é deputado estadual agora em primeiro mandato. Estamos aqui fazendo essa luta que parece uma luta... É uma luta fundamental, né? Mas é uma luta que eu acho que é importante, além da gente conversar sobre conjuntura, em algum momento também a gente conversar sobre saídas e perspectivas. Nós iniciamos um trabalho aqui na Assembleia, um grupo que chama Inteligência Coletiva, que reúne a SBPC, diretores da Fiocruz, especialistas, sanitaristas, pessoas, enfim, que estão estudando esse momento, exatamente porque nós precisamos pensar horizontes também. E disputar esses horizontes, porque o horizonte que o presidente da República quer nos levar é um horizonte da morte. E como nós estamos na política para defender a vida, como é que nós podemos fazer essa disputa? Então é um prazer estar aqui, conversar tanto com o Rogério, mas principalmente com a nossa presidenta. Muito bem, Bia. Então vamos ouvir a Dilma. Dilma, todo mundo querendo te ouvir, porque depois do golpe, um golpe antidemocrático, tirou uma presidenta legítima, eleita, honesta, porreta, só podia dar nisso, né? Coisa errada. Então vamos escutar a Dilma agora, quem está com saudade de você. Eu também estava com saudade de vocês. Então, prazer falar com você, que é um dos deputados federais, apesar de em primeiro mandato, tem todo um comportamento de uma grande experiência, tem uma grande capacidade de liderança e de influência no Congresso e defende as pautas mais consequentes. Então, prazer falar com você, Rogério. E também com a querida Bia, né? Estranho seria se a Bia não presidisse a Comissão de Educação, dado a experiência dela nessa área. Então, eu fico muito feliz de saber que isso foi reconhecido, porque essa é uma pauta que interessa a todos nós agora, e principalmente quando a gente for tratar da questão das saídas. Mas eu queria começar usando como início da minha fala o que aconteceu ontem, né? Um grupo de 15 empresários, todos eles representantes de associação, grandes empresários de setores importantes do país, estratégicos, e que foram, junto com o presidente Bolsonaro, atravessaram a rua e foram ao Supremo de forma a constranger o Supremo. Não bastasse a transferência sistemática de responsabilidade, que é fundamental que o Executivo tenha nessa hora. A União, eu não estou falando só dos estados, eu estou falando da União, a importância de uma liderança política à altura desse momento.
a mais grave crise que nós vivemos nos últimos séculos. Uma crise que ameaça o país, as pessoas, a vida das pessoas, a sobrevivência das pessoas e ameaça também a economia. Não há uma coisa sem a outra. O Covid não é nenhuma força obscura, nada oculto, que faz com que a economia, não no Brasil, no mundo, entrou em crise. Porque o combate desta epidemia nos deixou como saída única o isolamento social e, no limite, o lockdown, ou seja, o absoluto fechamento. Por quê? Nós não temos vacinas, não temos remédio, apesar de toda essa pataquada de querer atribuir a um remédio não testado, como foi o caso da cloroquina, pelo atual presidente da República, de atribuir a ela poderes milagrosos que ela não tem. Não há nenhuma droga, nenhum fármaco, nenhum medicamento que tenha a condição de conter a doença. Então, como só resta? Não tem vacina, não tem esse medicamento, ou esses medicamentos, pode ser, inclusive, né, um conjunto de medicamentos, nós temos uma arma. A arma se chama isolamento social. Não é uma questão de vontade dos governadores, não é uma questão de vontade do Supremo Tribunal, não é uma questão que diga respeito aos prefeitos, não foram eles que escolheram. Há uma pandemia no mundo. Isso é uma avaliação dos melhores cientistas, dos melhores médicos e das grandes lideranças deste planeta. Ora, o que acontece? Acontece que necessariamente teremos um problema seríssimo, que a gente pode sintetizar em dois aspectos: renda para a população e apoio econômico às empresas. Bom, renda para a população, a história começa com a prova do crime sendo apresentada para o público, os R$200 que o Bolsonaro pretendia aprovar como auxílio à população. Ali está a primeira impressão digital de um processo que vai levar, que tem um conteúdo quase, não, um conteúdo não é quase não, um conteúdo genocida. A segunda parte disso é o fato da negativa sistemática. É uma gripezinha. É uma gripezinha. Vai passar logo. Este processo veio sempre em dupla. A negativa da epidemia contra todos os dados internacionais, nacionais, as mortes, e a negativa de ajudar as pessoas mais pobres, mais vulneráveis e também os desempregados, os trabalhadores, aqueles que foram ou desempregados ou, devido à reforma aprovada no governo golpista do Temer, a precariedade no trabalho, tornou esse contingente muito grande. Esse contingente tem de ter uma renda para poder ficar em isolamento. Tirar-lhes a renda, tirar deles a oportunidade da renda, é o caminho mais certo para uma mortandade absoluta entre os mais pobres. Aliás, outro dia, aquele senhor que é o dirigente daquela financeira chamada XP disse: a classe média, a classe alta já tiveram o seu pico. O problema do Brasil é as favelas. Ou seja, agora, quem está ameaçado de morte é o povo brasileiro. E aí, você tem essa novela sempre continuando.
O último capítulo é esse, que o Bolsonaro atravessa ali do Palácio do Planalto para o Supremo, né? Atravessa a esplanada com 15 empresários. É para esses empresários que o seguro aprovado de $1 trilhãozinho foi a eles que ele beneficiou, a esses empresários. Por quê? Os dados dos pequenos, dos micro, dos médios, os 40 bilhões aquele, dizem que só 1%, dizem não, é um dado oficial, 1% teve acesso. Então, o que acontece? Aqueles que são sempre beneficiados, que são os bancos, aqueles que emitiram debêntures e que terão as suas debêntures resgatadas gratuitamente, contra nada, não dando nada em troca. Eles são protegidos e eles atravessam com o senhor presidente Bolsonaro a esplanada e vão dar algo que vocês, que entendem muito mais do que eu de futebol, né? Como é que vocês chamam quando a bola passa por cima? Vocês chamam como? Quando uma pessoa, um jogador, passa a bola por cima do outro jogador e faz um gol. Chapéu? Vocês chamam de chapéu. Não, eu queria que você falasse. Eu sei, chama chapéu. O Bolsonaro deu um chapéu no Supremo Tribunal Federal, de uma forma grosseira, de uma forma absurda, e tentando justamente atribuir ao Supremo o condão de abrir o país porque os empresários estão com problema de demanda. É verdade, eles estão com problema de demanda. Aqui no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, em qualquer país do mundo que, como nós, foi obrigado a fazer isolamento social e confinamento, qualquer um tem um problema na área econômica séria. Qual é o problema? O problema é, primeiro, caiu a demanda. Quando cai a demanda e fecha-se, por que cai? Porque não há consumo e não há investimento. E também cai a oferta porque as empresas são obrigadas a fechar. Em todo lugar do mundo há esta pressão dos empresários para abrir. Menos quando a ameaça de mortes em termos de milhões e milhares estão na pauta e à vista. O Brasil teve um aumento extraordinário, tanto da infecção quanto da doença. Isso a notificada. Imagina a não notificada. Aqueles que foram enterrados por alguma doença grave respiratória ou aqueles que foram internados sem ser por Covid, por uma doença grave respiratória. Então, e pelo fato de, no Brasil, ser um dos poucos países do mundo que não testam. Muitos não testavam, todos aprenderam o que significava não testar. Se o seu isolamento é a única saída, se o isolamento é a estratégia, a tática que nos resta, como humanidade, o teste é crucial, porque o teste permite a gestão inteligente do isolamento social. O teste permite, inclusive, a gestão inteligente da flexibilização quando ela for necessária, ou possível, melhor dito. E aí, eu quero te dizer o seguinte: o componente genocida na saúde é o fato de não reconhecer a doença. O componente genocida na economia, nos empregos, nos mais pobres sem renda, em todas as empresas
que chegam junto aos bancos e não conseguem tirar um empréstimo, porque não tem folha de salário, porque são pequenas, não vale a pena ter uma folha de salário digitalizada. E aí ela não consegue o acesso de jeito nenhum a recursos. Então, aí se comete um crime contra a economia popular, um crime contra os empresários. Para mim, é surpreendente que 15 empresários das áreas mais importantes da economia brasileira se deem o direito de ir com o Bolsonaro pressionar o Supremo. Todos eles sabem quem tem a caneta executiva na mão. Todos ali sabiam. Então, de fato, ou eles foram enganados, eles foram lá num processo legítimo de reivindicar suporte, foram lados, acabando no Supremo, onde não tinha... O Supremo estava que nem sabia do que se tratava no início. Esta manipulação, eu acho que é dramática quando nós temos outros problemas que tinham de estar sendo encarados. Exemplo que eu vou te dizer que eu acho gravíssimo no Brasil: o fato de não existir fila única do SUS. A fila única do SUS é algo crucial. Por quê? Sem a fila única do SUS, nós estamos escolhendo. Não precisa do médico ser obrigado a escolher lá na porta da UTI. É o Brasil, as suas autoridades, que estão escolhendo que só os pobres morrem. Não ter fila única do SUS também é obrigação dos governadores. Há um artigo da Constituição que permite que, em situação de calamidade, em situação de emergência, a autoridade requisite patrimônio privado, estruturas privadas, e depois refaça o ressarcimento. Mesmo assim, os deputados dos partidos progressistas, do PT, do PRO, se eu não me engano, pelo menos uma deputada, foram e apresentaram uma lei que autoriza os governadores a fazer. Né? Porque podiam dizer, não é autoaplicativo. Está lá na Constituição, mas não é autoaplicável. Pois bem, eu acho que é obrigação unificar a fila do SUS. É obrigação. A diferença entre superlotação na rede pública e ociosidade na rede privada é a diferença entre a sobrevivência ou não das pessoas. Então, é gravíssimo isso. É gravíssimo. Outra coisa que é grave, que está dentro dessa história de não ter fila única, é o próprio. A pessoa que paga plano privado, se ela não contemplou a UTI, ela não tem direito, ela não vai. Isso é um escândalo. Então, nós vivemos num mundo em que há essa divisão entre ricos e pobres clara. E isso é uma coisa fundamental da gente encarar de frente. Porque o que está ocorrendo no Brasil, com as filas também na Caixa, das pessoas tentando receber os R$600, a mulher chefe de família 1.200, né? O casal, cada um 600, é algo também inadmissível. Criar uma burocracia, né? Um verdadeiro labirinto, um labirinto de burocracia infernal que faz as pessoas que não têm acesso, que precisam dos R$600, terem de voltar sucessivas vezes. E tenta e volta, e tenta e volta. Tinha de simplificar isso. Isto é um absurdo. No mundo que vai discutir, e isso eu acho que é uma das questões que serão discutidas na saída,
a renda universal mínima. Se não for universal, pelo menos terá de ser enfrentada nos países como o nosso, que tem um contingente imenso de pessoas que hoje estão numa situação de desemprego absoluto. Eu não sei se vocês viram aquele estudo feito até por uma companheira nossa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Esther Dweck, que cria três cenários econômicos de acordo com o que você fará, por causa do seguinte. Deixa eu falar uma coisa antes. Um analista importante de um jornal dos empresários internacionais, do Financial Times, que se chama Martin Wolf, ou hoje ou ontem, eu já confundi, não sei se foi hoje ou foi ontem, ele faz um artigo mostrando que essa discussão a respeito do isolamento prejudicar a economia e a flexibilização ser uma solução é uma tolice. Porque, a médio prazo, a flexibilização implica necessariamente em recorrência de surtos. Em vez de você ter um surto e começar a controlar ele, flexibilizar com um controle bem preciso, né? Não só por meio da testagem, mas do monitoramento de quem tem, quem não tem, quem pode contaminar quem. Se você não criar mecanismos de gestão da flexibilização, o que você terá é a crise recorrente. Quanto mais tempo ela durar, pior o cenário. Então, ela trabalha com um cenário eles trabalham com um cenário justamente que olha essa relação. E eles têm um cenário otimista, que é uma crise em V. Essa crise em V, recuperação no segundo semestre. Ela é impossível, essa situação. Essa situação, da forma como nós estamos agora no Brasil, em maio, é impossível. Nós não teremos uma recuperação em V. Nessa recuperação em V, tá, nós teríamos uma queda do PIB de 3,1 e um aumento de mais de 4,7 milhões de desempregados. E aí ele vai fazendo em função disso. Aí vem a pior situação, que é a crise sanitária em descontrole. Né? Não tem isolamento social, é o caos. Neste caso, nós teremos 11% de queda no PIB. 11%. E mais 14,7 milhões de desempregados. E a receita fiscal, por exemplo, vai cair também os mesmos 14%. Não, mais 14%. Então, o que eu quero dizer é que o cenário vai variar em função da forma como as autoridades enfrentarem a epidemia. E aí nós temos uma tragédia. Nós temos um presidente que se omite, um presidente que tenta disputar, que acha que conseguirá disputar politicamente para a sua eleição. Ele está preocupado com a sua eleição. E fala só para aquela parte da população que é a sua base social e despreza o restante. Despreza tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista dos recursos, do dinheiro que ele tinha obrigação de colocar à disposição, tanto das empresas quanto das pessoas. E aí, nós temos uma outra situação. Ele torna sempre as coisas mais difíceis. O que ele foi pedir para o Supremo? Foi que o Supremo impedisse os governadores de tomar posições mais fortes nos estados onde a epidemia está atingindo níveis
em que há quase um descontrole, que é o lockdown, que eles impedissem os governadores. Então, ele tenta não só atribuir, mas ele tenta prejudicar aqueles que estão agindo, os governadores, os prefeitos, e acho que os parlamentares também, porque essa história de todo dia falar em fechar o Congresso e fechar o Supremo faz parte dessa estratégia, que aí eu queria falar para vocês uma preocupação que eu tenho, e aí eu encerro. Eu acho que uma coisa é crise, é depressão, é enfrentamento da pandemia. Outra coisa é colapso social. A continuar do jeito que está, nós caminhamos para um colapso de saúde e social. As pessoas não tendo o que comer. As empresas fechando. A falência em vários lares. Várias pessoas desesperadas porque não tem a comida do dia de amanhã. E, ao mesmo tempo, essa coisa estranhíssima que nós não temos. Testes, falta respiradores, nós não temos equipamento de proteção individual. Então, essa espécie de desorganização caótica que o governo deixa no seu cada vez que ele anda, ele deixa um rastro de desespero. Então, eu tenho muito medo que o colapso social seja algo que ele usará tentando mais uma aventura autoritária. Por que eu tenho esse medo? Esse medo decorre da prática dele, dessa história de sistematicamente fazer manifestações, que são manifestações que propõem sempre saídas autoritárias e antidemocráticas. Quem mostra essa possibilidade não é a nossa imaginação. É todo domingo uma live antidemocrática, uma manifestação pela intervenção militar ou pelo AI-5, ou contra o Congresso, contra o Senado, contra a Câmara, contra o Supremo. E os governadores que estão na linha de frente são sistematicamente... Ele sabota os governadores. Há uma sabotagem. Eu escutei, e eu acho que você estava na mesma reunião que eu, um depoimento do governador Wellington, em que ele dizia que estava esperando, que foi prometido para todos os governadores, UTIs. E eis que chega um conjunto de UTIs para ele. Ele fica sabendo que chegou. Ele vai ver do que se trata e descobre que é um leito, sem respirador, sem nenhum equipamento, sem nada, era o leito. Isso chega a ser um deboche. Se não for absoluta incompetência, é um deboche. Então, nós estamos nessa situação. A alternativa, quando a gente olha o governo, é ou absoluta incompetência ou deboche. Muito bem, Dilma. Excelente. Essa mesma reunião que você citou, Wellington Dias, ele disse também sobre os R$600. Ele achava um absurdo, que só podia ser por querer que o Bolsonaro fazia isso. Porque ele podia abrir uma conta para todo mundo, que é simples fazer. Ou podia, pelo menos, abrir também o Banco do Brasil, os Correios, para diminuir a fila, mas ele quis concentrar na Caixa Econômica. Então, o nosso governador fez uma explanação daquele dia muito concreta de como que é o boicote em relação a isso por parte do governo Bolsonaro. Antes de passar para a Bídia, deixa eu fazer algumas observações nessa excelente análise que você fez. Quando eu vi aquela cena do Bolsonaro indo para o STF, me veio na cabeça a figura de um lobista. Ou seja,
vão lá empresários, grandes empresários, banqueiros, e ele, representante deles, sequer com a caneta que ele diz que tem para resolver, quis julgar a culpa nos outros. E agiu meramente como lobista. Mas um lobista genocida, né? Porque, ao mesmo tempo, pede para que se abra tudo e que se dane o povo, sabendo que, se o povo for infectado, não terá condição de ser tratado. E uma outra figura, na mesma imagem que ele quis passar naquele dia, a figura me veio à cabeça também de um sujeito autoritário, que quer impor ao STF algo e também ao parlamento, porque ele saiu dali e avisou que ia vetar o que o parlamento tinha acabado de votar para que não houvesse congelamento do serviço público e dos servidores no que diz respeito aos seus direitos. Então, num ato só, ele foi lobista, genocida e autoritário. É a imagem do governo Bolsonaro, né? Ô, Dilma, naquele dia mesmo, nós entramos, o PT, por iniciativa minha, mas assinaram todos os deputados, com um pedido naquela peça que o Alexandre de Moraes está com ela, de investigar os atos autoritários do governo Bolsonaro. Quando o Procurador-Geral da República enviou para o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo, e caiu para o Alexandre de Moraes, ele não pediu a investigação do Bolsonaro. Então, nós apresentamos, a bancada toda, foi uma iniciativa que eu pedi a bancada para fazer, e todos assinaram, a Gleisi, o nosso líder Irênio. Nós pedimos para que o Alexandre de Moraes solicite a inclusão do Bolsonaro nesse inquérito de investigação que o Aras pediu, porque é indissociável o que tem sido feito de atos autoritários da figura do Bolsonaro, porque ele está presente sempre nos atos autoritários de ameaça ao Supremo e ameaça ao parlamento, como você colocou. E algo também que tem amedrontado o Bolsonaro, mas que talvez seja uma saída que nós precisamos discutir, que é o problema de não tem condições do Bolsonaro combater, levar o povo brasileiro à vitória em relação ao coronavírus e, muito menos, nos levar à recuperação econômica depois com aquilo que ele já tem acenado. E com os diversos crimes de responsabilidade que ele está cometendo, já existem lá mais de 30 pedidos de impeachment. O Partido dos Trabalhadores está discutindo isso. A sociedade civil tem apresentado, parece que hoje já ia ser apresentado por setores da saúde, mais um pedido de impeachment. E ele está com um abacaxi na mão, que é aquele teste de coronavírus dele, que ele não apresenta por nada desse mundo. Agora colocou a Advocacia Geral da União para recorrer no STJ para não ter que apresentar o teste de coronavírus, que ele disse que não estava com coronavírus, tinha dado negativo. Eu pedi também para que a Câmara Federal solicitasse dele o teste. Nós aprovamos isso lá na Câmara. E vamos ver se até o dia 16 ele apresenta ou não isso à Câmara Federal. Porque se ele negar ou se ele mentiu, é também crime de responsabilidade. E você acha que ele entrega? Eu acho que ele não entrega porque ele está mentindo. Ele mentiu. O Bolsonaro, além de tudo, genocídio, etc., é mentiroso. E outro dia ele disse que a coisa mais importante para quem é do Exército, das Forças Armadas, é a verdade. Então, isso eu acho que pode ser a gota d'água até para o impeachment dele, porque não é possível que um presidente minta para o povo igual ele está fazendo. E ele mentiu, porque não é possível que só ele não foi infectado, daqui todo mundo que veio de lá, e por que ele não mostra esse teste. Então, eu deduzo que ele mentiu. Então, eu acho que esse é um problema que vai se agravar para ele. E, para passar para a Bia, a questão que nós aprovamos, conseguimos incluir os trabalhadores da educação fora, não é nem do arroxo, é fora do congelamento de direito, é um arrochaço. Então, ele retirou, congelou o direito. Foi uma vitória espetacular. E qual é a alegação para o congelamento? Lá, nos debates, qual é a alegação? A alegação é que é preciso ter a dose de sacrifício dos servidores públicos para com a recuperação econômica que o Brasil vai precisar de ter. E para, então, dar dinheiro aos estados e municípios, os servidores têm que eles fazer o seu sacrifício. Mas não aprovaram um projeto, e o Rodrigo Maia não põe na pauta,
para taxar banqueiros e taxar, que tem vários projetos, as grandes fortunas. Então, ô Bia, e agora ele disse que vai vetar. Vai vetar. Já anunciou que vai vetar na frente do Guedes para dizer: eu vou continuar a mesma política depois, será a política econômica do arroz. E, por fim, Dilma, a fila única que você falou do SUS, isso é essencial. Foi apresentado um projeto de lei, também da bancada do PT, por iniciativa dos nossos ex-ministros, né, o Padilha, e o Sola, que foi também secretário executivo lá no Ministério, no seu governo. Aliás, são dois deputados que entendem muito disso, estão nos ajudando muito. E nós apresentamos esse projeto de lei, e o Rodrigo Maia também não coloca. É impressionante. Projeto... Ele não colocou a fila única? Não coloca na pauta. Ou seja, os projetos que são em favor do povo não entram na pauta. Agora, medida provisória 905, orçamento de guerra, que vai beneficiar banqueiro, isso entra na pauta do Congresso Nacional. Então, o problema é esse também. A aliança neoliberal não foi desfeita. Tem contradições com o Bolsonaro, em aspectos como tem o próprio governador de São Paulo, ou até do Rio. Mas o pacto ultraliberal, ele se mantém, e foi este pacto que deu o golpe. Enquanto nós não desmancharmos esse pacto, eles vão continuar operando no Brasil com essa mente genocida, doentia e autoritária que eles estão fazendo. Sua análise... Você notou uma coisa? Os governadores poderiam... O governador de São Paulo, ele poderia já ter feito fila única. É lá que tem mais leitos ociosos. Então, você tem toda a razão. O pacto neoliberal, representado de um lado pelo PSDB, entre outros partidos, não foi rompido. Eles ficam incomodados, mas não rompem. Eu acho que Rogério, Dilma, eu acho que essa é uma questão essencial para que nós... esse diagnóstico, né, de que o pacto não foi rompido. E, Rogério, você trazendo a questão do veto do Bolsonaro, a questão dos servidores e a motivação e o debate que a Dilma perguntou, é em curso a destruição do Estado. No momento que nós precisávamos de um Estado forte, eles diminuem o Estado. Essa é a grande pauta do Zema aqui em Minas Gerais. O Zema busca o tempo inteiro, nacionalmente, que agendas de austeridade, de ajuste, de reformas sejam aprovadas. Porque, se aprovada lá, ele não precisa fazer o debate aqui. Então, é o menos Estado. Porque nós deveríamos ter aprendido que a pandemia requer Estado forte, mas eles permanecem na agenda do menos Estado. O ataque ao servidor é o ataque ao Estado para dar condições de responder à população adequadamente. O nosso tempo está terminando, né? Eu acho que era importante tentar fechar com alternativas, sabe? Assim, como é que nós podemos construir saídas? Eu me pergunto, Rogério, qual será a gota d'água? Não é possível chegar até 2022 com esse presidente genocida. Ele comete crime dia sim, no outro dia também. E nós precisamos ver mecanismos de fortalecer um processo de retirada desse presidente. A eleição dele não foi legítima, a sua gestão não é legítima, a síntese do genocídio que ele pratica, tanto na economia quanto na saúde, que a Dilma nos trouxe, é a vida concreta da população. E acredito mais, presidenta, existe aí também uma técnica de higienização. Morrer pobre não é um problema para os fascistas. Não é um problema. A higienização acontece naturalmente e o vírus vai retirando do caminho aqueles que não darão conta, né, de sobreviver, porque é o discurso da gripezinha, de que tem gente que consegue sobreviver, e aqueles que não sobrevivem é porque não deram conta. Então, tem uma tática não dita, mas muito concreta de higienização daqueles que morrem. A subnotificação contribui para isso, tem mais gente morrendo do que os dados, e nós precisamos pensar como nos fortalecermos nas saídas, nas alternativas a esse processo. Nós não podemos sair piores dessa pandemia, ou no mínimo,
nós precisamos disputar projeto e opinião pública em relação às saídas. E eu quero, só para finalizar, eu fiquei particularmente feliz, eu também acertei numa avaliação da fila única. Nós apresentamos um projeto de lei aqui na Assembleia para que o Estado faça um gerenciamento de uma fila única emergencial dos leitos nos hospitais públicos e privados, sob a gestão do sistema público aqui no Estado. Mas como é que nós podemos trabalhar esse processo de enfrentamento a essa conjuntura que nós conversamos, fortalecendo alternativas e saídas? E eu continuo me perguntando qual será a gota d'água para a interrupção desse mandato presidencial genocida. Eu não sou da opinião de que tem que esperar 2022. Não vai ter povo, não vai ter Estado em 2022, dadas as condições que ele tem. Ele já estava destruindo tudo antes da pandemia. Agora é a destruição da vida. Aquilo que ele não destruía antes da pandemia, ele está destruindo agora, que é a vida. As pessoas estão morrendo pela sua forma de gestão. Muito bem, Bia. Eu vou passar para a Dilma para ela fechar por causa do tempo dela também, né? Embora a conversa esteja muito boa e nossa audiência está maior do que da Globo, viu, Dilma? Passamos a Globo, nós três estão danados. Passamos a Globo, nossa, nós estamos incríveis. Mas eu acho que vocês levantaram algumas questões muito importantes. O que sustenta esse governo é, de fato, um pacto. Né? O caráter fascista, neofascista, hoje é um caráter genocida em várias dimensões. Né? Na política, também, porque é genocida da democracia, é genocida do povo e é genocida da economia. Nós sabemos que 2022 é hoje, começa hoje, né? Não vai ter, nós não vamos chegar lá em 2022. Daí porque o que nós temos de discutir é o que nós vamos fazer hoje. Não tem como ser diferente. Daí que o Fora Bolsonaro eu acho muito importante, porque o Fora Bolsonaro é, antes de tudo, um caminho. É o que for mais eficiente para que esse governo não continue com essa proposta que ele tem, que nos interessa. Por quê? Porque isso que a Bia estava falando é a mais pura verdade. Hoje, o que está em curso é, ao mesmo tempo, um reconhecimento que o governo devia gastar, ao mesmo tempo vacilam se devia gastar mesmo, só não vacilam quanto gastar significa dar dinheiro aos bancos e dar dinheiro às grandes empresas. Por quê? Eu não sou contra salvar grandes empresas e bancos, mas eu não sou a favor de só salvar grandes empresas e bancos. E salvá-los sem nada em troca, não. Por que é que os Estados Unidos podem salvar a GM e ficar com as ações da GM, depois vender as ações e se ressarcir? Isto, não estou falando que não acabei de fazer uma proposta absurda. Aqueles que receberem dinheiro deem ações em troca. Além disso, eu queria dizer uma outra coisa. O Fora Bolsonaro, ele é um caminho que tem necessariamente de contemplar também esta questão do pacto neoliberal que não foi rompido. Porque o pacto não sendo rompido, todas as grandes tragédias do país vão se dar por isso. A fila única. É interessante que nenhum governador tucano defende a fila única. Quando são colocados diante dela, eles recuam. Eu estou falando tucano porque o tucano ainda é melhorzinho que o novo do Zé. Um pouquinho melhor. É uma questão de centímetros. Não, e centímetros. De microdecímetros, se tiver isso. Ou seja, uma pequena... pelo menos você entende o benefício da velhice tucana. Na verdade, nós temos uma questão muito séria no Brasil. Nós temos em todo o mundo, isso não vai ser só no Brasil, o problema da rede de saúde pública.
Vocês acreditam que depois dessa pandemia, no mundo, alguém vai defender a saúde privada? Não é a saúde privada que salva vidas. Quem coloca recursos para salvar vidas sem medir as consequências, só o Estado. E isso você está vendo não bolivarianos fazendo, você está vendo a Alemanha da dona Merkel. A Alemanha da dona Merkel agora está emitindo dívida e colocando na sua economia. Está emitindo euros e colocando na Europa. Porque, se não fizer isto, a Europa vai explodir. Então, você tem ações de pessoas adeptas do neoliberalismo muito mais consequentes do que das elites brasileiras. Por quê? Eu acho porque a elite brasileira tem um intrínseco desprezo pela população. Ela ainda acha a população brasileira integrada por pessoas que não valem, que não têm grande importância e que podem morrer. Nós assistimos quantas pessoas desse governo e que apoiam esse governo dizer que os velhos podiam morrer, afinal de contas, né? Entre um velho e uma pessoa nova. Ou seja, não tem um sentido de apoio à vida, não tem esse sentido. Agora, é muito grave a situação, porque o caos ele não só permite alternativas de reconstrução do estado de bem-estar social, de reconstrução de uma rede pública de saúde, de comprometimento do gasto orçamentário com saúde, educação, ciência e tecnologia, e não com os juros. Isso é algo que nós teremos de lutar por. Teremos de lutar no Congresso, teremos de lutar na sociedade. Não cai do céu. Discutir redução de salário do funcionalismo nesta conjuntura é estarrecedor. É algo que só pode passar pela cabeça daqueles que estão ou julgando para a plateia porque é irrelevante o valor do ponto de vista das necessidades financeiras, ou jogam para a plateia. Que plateia? A plateia dos banqueiros e dos empresários e do seu Paulo Guedes. Ou, então, querem deixar uma marca registrada, mostrando que, na saída desta crise, nós teremos compromisso com a austeridade. É impossível sair da crise internacional e nacionalmente através de políticas de austeridade. Isso as cabeças conservadoras, menos neoliberais, já perceberam. Acontece que nós temos aqui um neoliberalismo grosseiro, o neoliberalismo do senhor Paulo Guedes. Esta promessa liderada pelo senhor Maia, a mim, não é que surpreende, não. Eu acho que se espera deles esse tipo de joguinho, porque não adianta nada fazer isso. A questão do orçamento não é essa, a não ser que nós estejamos naquela fase que aquele senhor barbudo alemão dizia: na crise disputam sempre o orçamento. A não ser que esteja uma disputa pelo orçamento agora, o que é escandaloso, porque você não pode começar a tirar renda de todo mundo do jeito que está acontecendo. Então, eu fico, de fato, diante da reforma da redução do salário do funcionalismo, eu fico, de fato, acreditando
que nós também temos um Congresso que não vai se mexer para romper as amarras deste pacto neoliberal. Se ele não se mexer para romper as amarras do pacto liberal, a nossa recuperação não vai ser em V, não vai ser em U, vai ser talvez a mais longa recuperação da face da Terra, porque nós não recuperaremos se não houver uma participação forte do Estado. Nós não recuperaremos se a gente não recompor o Estado, tornar o Estado mais eficiente, ter mais gente, porque não pode demitir igual demitiram. Tem partes inteiras do Estado hoje que não funcionam. E acreditar que aquele plano pró-Brasil, eu até fiquei muito feliz deles terem feito um plano. Melhorou, falei, melhorou. Já saiu do... Né? O pé saiu do barro. Então, deu uma melhorada. Mas, quando você para um pouquinho e pensa, não houve nenhum plano, nenhum investimento no Brasil nos últimos tempos em que não houvesse a participação dos bancos públicos. Por quê? Porque os nossos bancos privados ficam muito contentes em ganhar com a rolagem da dívida pública e com os juros abusivos praticados aqui no Brasil. E isso, eu vou te dizer uma coisa, para a gente sair, para nós sairmos da crise, nós vamos ter de mudar a fiscalidade no Brasil. Tem de tributar ganhos de capital, dividendo, etc. Tem de acabar com as jabuticabas, tipo juros sobre capital próprio. Tem de tributar grandes fortunas e heranças. E, sobretudo, esta captura cognitiva que a financiarização e o primado dos bancos faz sobre não só o nosso setor privado, né? Os empresários todos, de uma certa forma, viraram bancos, a sua tesouraria tem um papel, às vezes, mais lucrativo do que sua atividade produtiva, mas eu me refiro à captura da mídia. É absolutamente insuportável que nós continuemos com aquela defesa tosca de que, se não fizer assim, não vai vir investimento privado. Investimento privado não vai vir aqui em hipótese alguma, porque um país que não tem demanda, um país que não tem crescimento, não há nenhum investidor que venha investir. Então, ou a gente começa a falar a verdade para nós mesmos e rompe com o pacto neoliberal, e aí eu acho que quem tem obrigação de fazer isso é o pessoal nosso, os chamados progressistas, que abrange não só o PT, mas abrange os partidos de esquerda e todos aqueles comprometidos com a república, a democracia e a igualdade, e a redução de desigualdade, o aumento de oportunidade, porque não basta só ser a favor da república e da democracia. Se você compactua todos os santos dias com essa brutal desigualdade que divide o nosso país. Muito bem, presidenta. Muito bom ouvi-la. Olha, a Bia já está falando isso há mais tempo, que é impossível aguentar o Bolsonaro mais tempo. Então, mas não é uma questão de vontade só, né, Bia? Não é. Tem que ter mais do que a vontade. Nós precisamos Tem que criar ter mais um do que o diagnóstico. E esse movimento fora Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores já iniciou, né, a construção dele, e nós precisamos de fortalecê-lo. E também, como a Dilma citou Marx, se tudo que é sólido desmancha no ar, essa geleia fascista, agora misturado com o centrão, uma hora cai, né? Com o povo mobilizando, uma hora cai. Bem, o Dilma, você falou nos tucanos, ontem o Aécio Neves foi indiciado de novo, agora por corrupção na construção da cidade administrativa, que a gente chamava aqui de Brasilinha do Aécio.
já tinha sido indiciado em Furnas. Então, é bom lembrar também que o Playboy, que não aceitou a derrota nas eleições, iniciou esse processo, que é um dos principais responsáveis pela vitória de Bolsonaro, nós também não podemos esquecer. Lá na Câmara Federal, ele virou um deputado fantasma, viu? Fantasma mesmo, ninguém vê, além de não ter nenhuma atividade política real lá. Bia, eu vou passar para você fazer o fecho, mas eu queria, então, agradecer a nossa presidenta, dizer que nos ajudou demais, viu, Dilma? Te agradecer de coração o carinho seu comigo, com a Bia e com o povo mineiro, de maneira geral. Anunciar para o pessoal também que nós vamos ter uma outra live com a Haddad, eu, a Bia, a Margarida, deputada federal, nossa companheira de Juiz de Fora, e também com o Betão, também de Juiz de Fora. A Bia, eu não lembro a data, se você lembrar, você passa. Amanhã? Amanhã. Amanhã. Então, vamos ter uma bela de uma live amanhã. E a memória dele está ruim, hein, Bia? Tá ruim a memória. E a Dilma fica responsável também, porque o Lula faz o que ela quer. Viu? Pediu o Lula para fazer uma live comigo, com a Bia também, que nós vamos recebê-lo muito bem aqui também. Então, muito obrigado, Dilma. Eu passo para a Beatriz, se ela fechar a nossa reunião. Eu quero agradecer a gentileza do seu tempo conosco, presidenta, dizer que é uma honra, é um prazer. Acho que foi muito importante para todos que estão nos acompanhando. Ninguém consegue entender sozinho essa conjuntura, ninguém consegue enfrentá-la sozinho, é só na coletividade. Então, muita gente acompanhou para que a gente possa entender esse processo todo e a gente possa constituindo forças coletivas para enfrentar e para se segurar no momento de isolamento, nesse momento de todo dia a gente vê números que não são só números, são pessoas, são histórias, são famílias que estão em luto pelos seus mortos em relação à pandemia, né? E quando vê o presidente atual dizer, e daí? Dói mais ainda, né? Nós nos importamos com a vida de cada um, cada número é uma vida, é uma história, e esse respeito eu acho que é essencial. Então, muito obrigada, agradecer a todos que nos acompanharam, né, nessa nossa live, acho que muito importante esse processo de debate, façamos mais vezes na medida do possível da sua agenda, para que a gente possa ir construindo perspectivas, visão do mundo e disputando a opinião, porque cada vez que a gente conversa, tem sempre alguém que não nos ouviu em um outro momento que vem com a gente. Eu acho que essa disputa de opinião é muito importante. Forte abraço, muito obrigada. Isso aí. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Agora a gente acaba com um beijo, viu? É isso. Um abraço. E o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Um abraço.